Parece brincadeira, mas depois de toda aquela treta com Nikita Mazepin, a bandeira russa, guerra com a Ucrânia, agora a Ferrari vai levar um piloto russo para treinar no treino livre 1 na pista dos Estados Unidos. É isso mesmo. Se você quer entender mais sobre isso, então fique ligado porque chegou a hora do piloto! Fala piloto, eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 10 anos e galera, isso é uma questão polêmica. Claro que não dá pra falar assim que a Ferrari tá fazendo isso pra cutucar alguém, mas também não dá pra falar que não está fazendo isso pra cutucar alguém, né? A gente percebe o seguinte, depois de todos os acontecimentos dos últimos anos, a Rússia passou a ser um pouquinho mal vista, vamos dizer assim, ao redor do mundo. Começou com aquele escândalo relacionado ao uso indevido de esteroides em diversas competições ali ao redor do mundo, por vários atletas. Posteriormente a isso, nós tivemos a guerra entre Rússia e Ucrânia, que acontece até os dias de hoje, o que acabou agravando essa questão, e ainda por cima a questão dos oligarcas russos, que impactam diretamente a economia global. Por conta de todas essas questões, o que rolou basicamente foi que, por exemplo, o Nikita Mazepin, que na época era piloto titular da Haas, acabou saindo da equipe, justamente porque não pegava muito bem ter um piloto russo correndo pela equipe americana da Haas. Não pegava nada bem, na verdade. Outros pilotos que também têm nacionalidade russa acabaram perdendo bastante espaço dentro da Fórmula 1 e de diversos outros esportes ao redor do mundo. Isso sem contar porque perderam parte dos seus patrocinadores que eram de oligarcas russos no fim das contas. E é claro que depois de todas essas questões a gente imaginava que muito provavelmente a Fórmula 1 não teria pilotos russos muito cedo, mas aparentemente ainda nesse ano nós teremos sim um piloto russo num FP1, ou seja, num treino livre 1 do GP dos Estados Unidos. Uma situação bem estranha, né? É sobre isso que eu vou explicar nesse vídeo. Será mesmo que a Ferrari tá levando esse cara para cutucar alguém? Ou será que na verdade é apenas uma coincidência? É sobre isso que a gente vai falar agora. Antes eu queria convidá-la a deixar o like aqui embaixo, o seu joinha e também se inscrever no canal ativando o sininho para todas as notificações. Vamos entender mais sobre esse assunto. Robert Shwartzman é um piloto do programa de pilotos da Ferrari. E na verdade, apesar de ser um piloto bem talentoso, não é dos melhores quando a gente pensa nas categorias de base da Fórmula 1. Não tem como falar algo nesse sentido. Mas ainda assim, ele foi convidado sim para participar desse treino livre 1 lá no GP dos Estados Unidos, realmente, e pela equipe Ferrari. Enfim, o cara é russo, o cara tem sim moradia na Rússia, morou pela maior parte de sua vida lá, mas nasceu em Tel Aviv, em Israel. Justamente por conta disso, ele vai ter condições de levar a sua carteira de piloto representando ali a bandeira de Israel no fim das contas, e não a bandeira russa. Mas independente de qualquer coisa, todo mundo sabe que ele é um piloto que já dizia ser russo antes, pelo menos, de todas essas questões, essas polêmicas envolvendo o país russo há muito tempo. O ex-piloto da Fórmula 2 e campeão da Fórmula 3 já admitiu que desde quando essas situações começaram a acontecer com a Rússia, essas grandes polêmicas, ele já havia começado a tirar o seu passaporte israelense e também já estava tirando ali a sua carteira de corridas israelense. Justamente porque, segundo ele, o seu principal objetivo é se tornar piloto de Fórmula 1 no futuro. Após essas polêmicas que aconteceram ali, principalmente entre Rússia e Ucrânia, várias situações ocorreram. Por exemplo, o pessoal ali da Federação de Automobilismo da Rússia acabou sofrendo sanções seríssimas, mas o presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, acabou permitindo sim que os pilotos continuassem correndo na Fórmula 1, mesmo pilotos de origem russa, como é o caso de Robert Shwartzman. Mas era preciso ele assinar ali um compromisso que se chamaria Compromisso do Piloto. Um compromisso que tem diversas sanções, como essas que eu vou ler aqui para você agora. Olha só, o piloto abriria mão de seu país de origem, prestaria solidariedade à Ucrânia e à Federação Ucraniana de Automobilismo. O atleta também iria assumir o compromisso de não expressar apoio aos russos dos conflitos da guerra e qualquer comentário ou pronunciamento
que comprometa os interesses da FIA. E aí, justamente por conta disso, abriu-se esse precedente que permitiu que Robert Shwartzman continuasse na Fórmula 1. Obviamente ele assinou esse contrato e acabou conseguindo ali esses treinos livres pela equipe Ferrari e talvez até mesmo um posto como piloto titular da equipe italiana em algum momento aí dos próximos anos da Fórmula 1 ou até mesmo de alguma equipe que tenha uma parceria com a Ferrari no fim das contas. Mas apesar disso tudo, ele acabou realmente demonstrando que não estava tão a favor assim dessa situação entre Rússia e Ucrânia. Por exemplo, os patrocinadores russos que antes ele tinha, ele acabou rompendo todos os contratos. Ou seja, hoje em dia os patrocinadores que ele tem não são de origem russa mais. O cara não usa mais o passaporte russo e nem mesmo a carteira ali, a super licença russa, né? Ou seja, no fim das contas, apesar dele ser russo, já era assim, já se dizia ser russo antes, a gente percebe que nos dias de hoje ele realmente não tem nenhum tipo de vestígio russo em sua identidade, vamos dizer assim. Apesar disso, sejamos sinceros, é no mínimo esquisito que a Ferrari, uma equipe tão grande quanto essa, acaba permitindo que o piloto, que há pouco tempo se dizia russo, andar no treino livre 1 justamente do GP dos Estados Unidos de Fórmula 1. Estados Unidos que a gente sabe que é um dos países com maior rivalidade entre a Rússia ao redor do mundo e que inclusive também está diretamente ligado a essa guerra contra a Ucrânia, até porque, teoricamente, ele é o país que poderia dar o pontapé inicial em uma possível guerra nesse sentido, já que, de certa forma, ele é o país com maior poder político dentro da OTAN. Mas não foi muito bem isso que aconteceu, a gente sabe. A Ucrânia continua na guerra sem os Estados Unidos interferirem diretamente de forma política. Mas independente de qualquer coisa, a gente percebe que levar um piloto russo nessa situação específica para uma pista dos Estados Unidos é no mínimo uma situação estranha. A Ferrari tinha 23 GPs para escolher e escolheu justamente esse. É óbvio que nós não sabemos exatamente quais são os interesses políticos ou se eles existem nessa situação, ou se apenas foi uma coincidência no fim das contas. Mas a gente sabe que é uma situação muito estranha e que no mínimo nos faz pensar, nos faz refletir se a Ferrari realmente tinha apenas uma intenção amistosa com isso tudo, se Robert Shwartzman realmente apenas queria pilotar esse treino livre 1 ou se existe algum tipo de política por trás, na intenção realmente de demonstrar algum tipo de imposição russa nesse sentido. Robert Shwartzman, como eu já disse, cortou os laços ali com a Rússia, mas nós não sabemos até em qual ponto ele cortou esses laços. Ou se é algo extremamente superficial. A gente não sabe exatamente como que está funcionando essa situação. O que a gente sabe é que é, no mínimo, uma situação bem esquisita da gente analisar no fim das contas. E eu sei que muita gente vai dizer que o motivo disso tudo é para que ele não pilote em um GP que tem corrida sprint, por exemplo. Mas vamos lembrar que o próximo GP mesmo, de Singapura, não tem corrida sprint. É uma pista de... O próximo GP mesmo de Singapura não tem corrida sprint. Ou seja, essa não é uma boa justificativa. E a gente tem outros GPs com essas mesmas características, que não tem corrida sprint e que muitas vezes até mesmo a própria Ferrari não tem tantas condições assim de batalhar por vitórias. Claro que o GP de Austin é um dos GPs desse tipo, porque a Red Bull tem uma certa vantagem. Mas existem outros GPs, o GP do Japão mesmo. Ou seja, é meio estranho, foi um negócio que ficou meio esquisito aí e que pelo menos eu achei uma situação meio estranha acontecendo aí na Fórmula 1. O que você achou? Já comenta aqui embaixo a sua opinião sobre isso. O que você achou dessa situação? Além disso, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui embaixo e também se inscreva ativando o sininho para todas as notificações através dessa bola aqui no meio da sua tela. Além disso, também assista esses dois outros vídeos que o YouTube está indicando especialmente para você. E claro, fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!